começar o vídeo aqui um pouco mais sério, né, pô? É o treinador da seleção brasileira que vai incorporar. Tá ligado, né? Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Estamos aqui hoje para convocar a seleção brasileira que disputará a Copa América de 2024. Essa lista obedece a critérios que eu adotei, que acho importante para a formação de um time equilibrado, que são o obedecimento das características dos jogadores, o melhor encaixe desses jogadores com a minha ideia de jogo, a projeção para a montagem de um time para daqui a 2 anos na Copa do Mundo, o nível de enfrentamento que esses jogadores têm em suas equipes e também o momento dos jogadores. Ressalto que também o momento, e não apenas o momento, porque não acho uma boa ideia convocar jogadores por um bom último mês sem ter qualquer perspectiva que esse cara vai manter o bom nível atual até o Mundial, que é o que realmente importa para nós e para o torcedor. Então, de repente, aquele cara que está jogando muito bem, mas tem uma idade um pouco mais avançada, ou que esteja atuando num nível que nós julgamos insuficiente para que faça parte do ciclo, não estão convocados nessa lista. Então vamos primeiro aos nomes e depois eu disserto um pouco mais sobre a ideia de jogo. Goleiros: Ederson, Manchester City; Alisson, Liverpool; Bento, Atlético Paranaense. Laterais: Danilo, Juventus; Ian Couto, Girona; Caio Henrique, Mônaco; Samuel Lino, Atlético de Madrid. Zagueiros: Marquinhos, PSG; Éder Militão, Real Madrid; Gabriel Magalhães, Arsenal; Lucas Beraldo, PSG. Meio-campistas: Casemiro, Manchester United; André, Fluminense; Bruno Guimarães, Newcastle; Douglas Luiz, Aston Villa; Lucas Paquetá, West Ham; e Joelinton, Newcastle. Atacantes: Rodrigo, Real Madrid; Savinho, Girona; Endrick, Palmeiras; Vitor Roque, Barcelona; Vini Júnior, Real Madrid; Gabriel Martinelli, Arsenal. Também acho importante passar uma lista de jogadores que estão em stand-by, caso haja a necessidade de corte por lesão. Vocês já podem notar que o Neymar não está na lista por sua ausência na Copa América, que já foi confirmada. Se outros jogadores que eventualmente já estejam machucados ou se machuquem até a época da competição não estejam disponíveis, eis a lista de jogadores que estão na espera por uma oportunidade. O goleiro João Paulo, do Santos; os laterais Wanderson, do Mônaco, e Guilherme Arana, Atlético Mineiro; zagueiros Bremer, Juventus; Fabrício Bruno, Flamengo; e Murilo, Nottingham Forest. Meio-campistas: João Gomes, Wolverhampton; Andreas Pereira, Fulham; Rafael Veiga, Palmeiras. Atacantes: Rafinha, Barcelona; Gabriel Jesus, Arsenal; Pedro, Flamengo; e Galeno, Porto. Agora vamos trocar o mood, né, galera? Essa foi uma brincadeira que eu fiz, como se eu fosse o técnico da seleção brasileira, convocando os jogadores. E agora, com base nessa lista que eu fiz, que é a que eu convocaria, vamos montar um time titular e falar sobre padrões de jogo. E também vou falar um pouco sobre um plano B, uma ideia alternativa que eu penso para a seleção brasileira com essa lista de convocados, beleza? É isso aí, galera. Como vocês podem ver, eu coloquei uma base de time titular no 4-3-3, Ederson no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga, Caio Henrique na lateral esquerda. Casemiro é o primeiro volante, Bruno Guimarães o segundo ali como um meia pela direita, o Paquetá o meia pela esquerda. Rodrigo ponta direita, Endrick o centroavante, Vini Júnior pela esquerda. Depois eu vou falar sobre uma ideia alternativa de jogo, mas essa aqui seria a minha ideia principal, como eu começaria a Copa América. E vou falar um pouco sobre os padrões, bem naquele estilão que vocês já estão acostumados a ver no Análise Rápida, no Análise Retrô. Dessa vez só
testando esse novo formato de vídeo para poder brincar de treinador da seleção brasileira mais uma vez. Vamos lá. Primeira saída de bola. Eu abriria bastante os dois zagueiros dentro da área. Aproximaria o Casemiro como esse elemento da saída de 3 e aproximaria os meus laterais do meio. Assim como também faria com que meus pontas jogassem mais dentro do campo de defesa. Por que tudo isso? Alguns motivos. Primeiro, se eu tenho aqui 3 elementos na saída de bola, meu adversário normalmente marcaria com 2, ele vai ter que escolher 2 entre os 3, um ficaria livre. Se escolher os 2 zagueiros, o Casemiro é a opção de passe por dentro. Se escolher o Casemiro e um zagueiro, o outro seria essa opção de passe. Normalmente, quando um volante recua, ele é marcado por um desses jogadores, principalmente porque o sistema tático mais padrão de hoje em dia é o 4-2-3-1. Então esse segundo elemento passa a ser o meia. Ele acompanha o volante. Então a saída de bola mais comum seria por um dos lados. Fosse com Marquinhos pela direita, fosse com Magalhães pela esquerda. Os laterais no meio, eles se aproximam para poder atrair a marcação individual dos pontas. Isso faz com que esse espaço entre zagueiro e ponta seja livre, seja limpo. Então vamos dar um exemplo primeiro pelo lado direito. O Marquinhos consegue conectar o Rodrigo num passe mais direto, já que o ponta estaria aqui atraído por essa centralização do Danilo, beleza? Agora, se o adversário marca com 3 jogadores, a gente vai ser obrigado a manter um terceiro elemento. Esse terceiro elemento seria exatamente o Danilo ficando aqui como um terceiro zagueiro. E o Casemiro seria esse elemento na frente da defesa, numa saída de 3+1 ou até mesmo 3+2, com o Caio Henrique sendo esse segundo elemento na frente da zaga. Dessa forma, a gente teria essa formação tática, mas isso seria uma alternativa de jogo dependendo de como a pressão do adversário iria se prosseguir na saída de bola, beleza? Na ideia principal, teremos realmente o Casemiro se aproximando dos 2 zagueiros mais abertos, Caio Henrique e Danilo juntos aqui no meio-campo. E essa também seria a configuração da fase de construção. A gente pode aproximar um pouco mais o time do ataque e ver que os laterais estão agora mais juntos do Casemiro no meio, formando essa linha de 3. Por trás dessa linha de 4 ou de 5 à frente, você pode ler como um 2-3-4-1 ou 2-3-5, como modernamente tem se falado. Naquela outra variação seria um 3-2-5 com o Danilo mais seguro como terceiro zagueiro, como a gente viu, beleza? Agora, nessa fase de finalização, a fase em que o time ataca o terço final do campo, a gente teria posturas parecidas, porém diferentes, dependendo do lado que é atacado. Até aqui, tudo que eu falei, na direita serve para a esquerda, tá? O passe do Magalhães diretamente para o Vini Júnior e esse passe para o Caio Henrique. Aqui essa linha de 3 é quem controla por onde o jogo vai se prosseguir. Então, se for pelo lado direito, normalmente os padrões que eu adotaria para esse time seriam os seguintes. O Danilo faria o passe em profundidade, para que o Rodrigo saia da ponta e se junte ao Endrick nesse ataque à área. O Endrick atacaria aqui, ó, o segundo pau, o bico da pequena área, enquanto o Rodrigo conduz a bola para o bico do primeiro pau, né, para o lado em que ele é atacado. Perceba que nesse movimento do Rodrigo, ele abre o corredor para o lateral atacar. Então a gente teria o Danilo podendo ser essa opção de jogada de linha de fundo, do cruzamento. Também perceba que o centroavante está do lado oposto. Para caso o Danilo seja acionado no cruzamento, ele possa cruzar a bola, para o segundo pau e acionar o Endrick. Se o Danilo está aqui no segundo pau, qual seria a postura do Caio Henrique? Continuar na questão do meio-campo. O Vini Júnior, ele vai atacar o bico da grande área, mas ele vai permanecer aberto até a bola chegar nesse terço final. O Paquetá seria um meia que se aproximaria da área, se tornando esse quarto elemento dentro da área. E aí nós teríamos o Caio Henrique se juntando ao Bruno Guimarães nesse cerco à área, sendo esses 2 jogadores que ficam no rebote e imediatamente na frente dessa trinca de defesa que se posicionaria mais recuado. Então perceba o padrão. São 3 jogadores na primeira linha, 2 jogadores no rebote na área, uma opção de jogada de linha de fundo, no caso o lateral que avançou no lado da jogada, e 4 jogadores na área. Os 3 atacantes, o atacante do lado da jogada mais centralizado junto ao centroavante, o ponta do lado oposto se tornando uma opção caso a bola passe desses jogadores. E aqui nós temos o Paquetá, sempre o Paquetá, que é o meia
mais avançado, mesmo que esteja partindo de um vértice de triângulo de base alta, não de uma posição de meio atacante 10 clássico de um 4-2-3-1, sendo esse jogador que ganha mais liberdade para poder atacar a área de frente, beleza? Estou começando aqui pelo lado direito, já já vou falar do lado esquerdo, mas perceba que a forma de atacar estará diretamente ligada à forma com a qual a gente escolhe se defender. Então, se a gente atacou pela direita e recebeu o ataque pela direita, como seria essa recomposição? Marquinhos, Casemiro e Gabriel Magalhães vão encostar do lado que está sendo atacado. O Caio Henrique vai fazer essa diagonal curta de cobertura do lado oposto. Está montada uma primeira linha com 4. O Danilo aos poucos vai recuar, porém na segunda linha, ao lado do Bruno Guimarães, do Paquetá, que também vai fazer um recuo curto da entrada da área para esse lado esquerdo da segunda linha, e o Vini Júnior, também do lado oposto, vai montar e vai recompor essa segunda linha com 4. Então no campo de ataque, né, nosso campo de defesa do adversário, num primeiro momento a gente vai montar duas linhas de 4, um 4-4-2, com o lateral que avançou subindo e recuando na segunda linha, o zagueiro pelo lado desse lateral abrindo e fazendo a cobertura, o volante cobrindo o zagueiro que cobriu o lateral e o resto dos jogadores nas suas respectivas posições. Só perceba o Rodrigo mais avançado em relação ao Vinícius Júnior, porque a recomposição está pela direita. Isso num primeiro momento, numa marcação em alta pressão. À medida que o time vai recuando para o campo de defesa, esse sistema pode variar em dois sistemas diferentes. O primeiro, o mais clássico, no 4-1-4-1, com a simples diagonal do Marquinhos mantendo o Casemiro no meio e o Danilo voltando para sua posição de lateral, assim sendo todos os jogadores também para as suas posições de origem, incluindo o Rodrigo na segunda linha. A gente teria o 4-1-4-1 clássico, ou a gente manteria o Casemiro como esse terceiro zagueiro. E é a minha alternativa preferida, porque uma linha de 5 ela fecha mais espaços, a gente teria mais gente na primeira linha, a gente dividiria a responsabilidade do combate entre linha, e a gente teria aqui na segunda linha esses 4 jogadores: Rodrigo, Bruno Guimarães, Paquetá e Vini Júnior. Os dois pontas, inclusive, não teriam que fazer aquele trabalho de acompanhamento do lateral adversário até a própria linha de fundo, porque já tem um lateral posicionado para poder dar o bote, caso ele seja necessário, ele vai estar coberto por um dos zagueiros, a linha de 4 vai continuar bem recomposta. E esse combate entre linha ele também vai poder ser dividido pelo jogador que estiver mais perto de onde a bola está. Então, se a bola está mais próximo do lado esquerdo do ataque, do lado defesa, direito da nossa defesa, o Marquinhos vai dar o bote entre linha. O Danilo vai permanecer na primeira linha de 4. Se estiver centralizado, o Casemiro vai poder dar esse bote, o Marquinhos vai voltar para a primeira linha. Se estiver mais próximo do Magalhães, ele é quem vai ficar com essa incumbência de dar o bote. Casemiro na primeira linha. Da mesma forma, do lado esquerdo, o Caio Henrique vai dar o bote, o Magalhães vai ficar na sua cobertura. A gente sempre vai manter 4 jogadores na primeira linha, um jogador dando bote entre linhas, os 2 pontas bem preservados na tentativa de contra-ataque, e aqui os 2 volantes também próximos e atentos da primeira linha defensiva. Então a gente teria essa forma de se defender no 5-4-1. Esses seriam os padrões caso a gente atacasse pela direita. Agora atacando pela esquerda, a coisa seria parecida. Vamos recuar um pouco a nossa análise só para a fase de construção, dessa vez pelo lado esquerdo. Então, vamos colocar aquela formação do 2-3-5, esses 3 aqui no meio sendo o Casemiro mais os 2 laterais por dentro. A bola nos pés do Caio Henrique. Perceba uma pequena mudança nos padrões obedecendo as características dos jogadores. O Danilo é um lateral que atua mais como zagueiro. O Caio Henrique era um volante que se acostumou a fazer as funções de lateral. Então, se quando o Danilo ataca pela direita, o Caio Henrique vira lateral, quando o Caio Henrique ataca pela esquerda, o Danilo vai virar zagueiro. Vamos ver como isso vai funcionar na prática. O Caio Henrique vai fazer esse passe em profundidade para o Vinícius Júnior atacar a área. Mesmo padrão de como se foi pelo lado direito, com o Rodrigo atacando a área. Dessa vez o Vini Júnior vai atacar a área, o Endrick vai atacar o segundo pau, dessa vez pela direita, o Rodrigo vai atacar o bico da grande área, também pela direita. Quem vai subir aqui não vai ser o Guimarães, vai continuar sendo o Paquetá. Só que quem vai subir aqui do lado do Guimarães, se é o Caio Henrique, que vai se apresentar como uma opção de jogada de linha de fundo, é o Casemiro. Então o Casemiro vai ficar ao lado do Guimarães
nesse cerco à área, e o terceiro elemento da zaga vai ser o Danilo, beleza? Então a gente vai ter os mesmos padrões. 3 jogadores na primeira linha, 2 jogadores no cerco à área, 4 jogadores dentro da área, um lateral do lado da jogada, sendo responsável e a opção de passe por uma jogada de linha de fundo. Centroavante sempre no segundo pau, do lado oposto de onde a jogada está acontecendo. Paquetá se aproximando da área, ponta do lado oposto no bico da grande área, ponta do lado da jogada, quase que como um segundo atacante aqui fazendo essa diagonal para a área. Então os padrões permanecem, porém com um respeito maior às posições do lado direito e do lado esquerdo. Isso resgata um pouco da essência do futebol brasileiro, de usar 2 atacantes, de usar um meia se aproximando da área, de usar os laterais ofensivos, porém um de cada vez, e sem deixar de lado o futebol moderno. A gente tem aqui elementos do futebol moderno, como laterais por dentro, como 2-3-5 para atacar, como uma recomposição também um pouco mais homogênea, mantendo os 3 atacantes, que hoje é quase uma ditadura, né, do futebol moderno. Então a gente tem aqui elementos clássicos e modernos no mesmo time, beleza? Como esse time recomporia pelo lado esquerdo, dessa vez o Magalhães vai abrir para poder fazer essa cobertura e o Casemiro vai fazer esse recuo por dentro. Já está montada a primeira linha com 4. Danilo e Marquinhos nem precisaram se mover. A única mudança aqui foi o Magalhães abrindo, o Casemiro recuando. O resto é instintivo. Paquetá voltando para o lado do Guimarães nesse primeiro momento. O Caio Henrique vai recompor num primeiro momento na segunda linha e o Rodrigo também. O Vini Júnior mais liberado de funções defensivas nesse momento, o que ele vai ficar sendo o preservado, assim como a recomposição pela direita preservou o Rodrigo, a recomposição pela esquerda vai preservar o Vini. Então, no primeiro momento no ataque, a gente teria essa forma defensiva, em alta pressão, em 2 linhas de 4-4-2. E aí, em baixa pressão, a gente pode ter o 4-1-4-1 ou o 5-4-1 da mesma forma, com toda a primeira linha retornando para as suas posições e abrindo espaço aos poucos para o Caio Henrique recuar pelo lado esquerdo. Aquele papel de acompanhamento que o ponta faz, né, normalmente quando o time joga com linha de 4, esse papel seria feito pelo lateral. Com isso, os pontas ficam mais preservados de funções defensivas no 5-4-1. E por isso ele seria a minha escolha preferida e é o meu sistema tático preferido no aspecto defensivo. Eu acho que nenhum sistema tático é tão equilibrado e te dá tantas vantagens e diminui, né, os espaços, os pontos fracos de um time, do ponto de vista defensivo, como o 5-4-1 faz. E seria exatamente partindo de um sistema tático com 3 zagueiros e alas que seria a minha alternativa de jogo. Com isso, algumas alterações, né, na escalação principal poderiam ser feitas. A primeira delas, o Caio Henrique deixaria o time. Quem entraria seria o Samuel Lino, que é um lateral ala, né, que ataca melhor pelo lado esquerdo. Ele aqui seria o nosso ala. O Casemiro jogaria mais aqui, realmente, na dupla de volante. O Marquinhos mais centralizado. Aqui o Danilo poderia até ser mantido no time, ou ele poderia ser trocado pelo Éder Militão, que é um zagueiro da posição, também tem essa facilidade de jogar por aqui. O ala pela direita, seria o Ian Couto. Mas aí a gente tem um impasse sobre quem sairia do time. Poderia ser o Paquetá ou o Endrick. Vamos supor que o Endrick saísse do time para a entrada do Ian Couto. E aí nós teríamos o Paquetá no meio, o Rodrigo e o Vini sendo essa dupla de ataque, como eles vêm jogando até no Real Madrid. Com isso, o Ian e o Samulino na segunda linha, e nós teríamos esse sistema tático alternativo no 3-5-2, com 2 volantes, 2 alas, um meia de ligação e 2 atacantes. Aqui, a plataforma e o sistema ofensivo, ele aconteceria de uma forma um pouco menos complexa, né? Ele sempre teria o Rodrigo e o Vini na dupla de ataque, sempre teria o Paquetá encostando e sempre teria Samulino e Ian Couto tendo essa liberdade, dependendo do lado que seria atacado, né? Samulino fazendo mais essa jogada de linha de fundo, caso o ataque fosse pela esquerda, o Ian Couto ganharia um pouco mais de liberdade para poder atacar o segundo pau.
sempre seriam Bruno Guimarães e Casemiro aqui no cerco à área e sempre seriam esses 3 jogadores na base da jogada, porque seriam um sistema com um trio de zagueiro mais fixo. E sempre seria um sistema que recuaria no 5-4-1, com os alas recuando para a primeira linha. Só que eis a diferença primordial. Esse jogador seria sempre preservado. Os 2 atacantes é quem recuariam pelas pontas. Quem lembra do Palmeiras do Abel Ferreira, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, vai se identificar com esse sistema tático. Aqui ficava o Rafael Veiga, aqui o Endrick e aqui o Breno Lopes. Os 2 eram os 2 atacantes, né, no sistema ofensivo. O Rafael Veiga era o meia. Porém, sem bola, os 2 viravam pontas e o Rafael Veiga virava essa figura mais preservada. Aqui no caso, Rodrigo e Vini Júnior seriam os 2 atacantes, os 2 recuariam como pontas, porém mais preservados com uma linha de 5 na defesa, e o meia quem seria esse cara mais preservado. O próprio Endrick poderia fazer parte do time, mas ele não entraria no lugar do Rodrigo, ele entraria no lugar do Paquetá, porque o Rodrigo é quem faria essa função do meia, que ele também sabe fazer muito bem. Então essa entrada do Ian Couto no time provocaria uma dúvida. Ou sairia o Paquetá, ou sairia o Endrick da equipe. Mas com o Endrick no time, a formação de ataque também continuaria a mesma. Porém, com o Endrick como esse atacante pela direita, o Vini pela esquerda e o Rodrigo no meio. Aqui a gente pode até ter uma configuração diferente, com o Rodrigo como um ponta pela direita, o Vini como um ponta pela esquerda e o Endrick realmente como centroavante. Aí faria até mais sentido, no momento de recuo, preservar o Endrick no ataque, ele que é um centroavante de origem. Essa seria mais uma alternativa para esse sistema tático com 3 zagueiros e alas, beleza? Então essas seriam as minhas 2 ideias de jogo para a seleção brasileira na Copa América. Acho que todo time tem que ter um plano A e um plano B. A gente tem no plano A 2 ramificações, uma forma de atacar por um lado, uma forma de atacar pelo outro. Os 2 têm a mesma plataforma defensiva, mas num jeito diferente de atacar, com alas e não laterais por dentro, tendo que fazer aquelas compensações como terceiro zagueiro. A gente teria também esses 2 laterais mais ofensivos, né, Ian Couto e Samulino, para poder atacar a linha de fundo, e esses 2 atacantes funcionando, né, mais dentro da área. A gente teria aquela alternativa de ter ainda um meia ou não. E aí dependeria muito, né, da estratégia de cada jogo ou até da disponibilidade dos jogadores. Mas eu acho que essa lista que eu fiz e essas plataformas, essas alternativas de jogo nos municiariam muito e nos dariam muitas armas para poder usar ao longo da competição, beleza? E é isso, galera. Essa seria a minha seleção brasileira para a Copa América, pensando em todos aqueles critérios que eu falei, bancando o treinador no início do vídeo. Quero saber a opinião de vocês, qual seria a lista de vocês, qual seria o time titular de vocês e como seria o padrão de jogo que vocês acham que melhor se encaixaria com o 11 que vocês consideram o ideal para a seleção brasileira hoje. Muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!